Oi, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer o verdadeiro bolo de rolo pernambucano. E antes de mais nada, é preciso dizer que bolo de rolo não é rocambole, minha gente. É uma arte, por isso que ele é patrimônio material de Pernambuco. E hoje você vai aprender de forma definitiva a fazer o bolo de rolo pernambucano. Porque isso aqui não é só um vídeo, é uma aula de bolo de rolo. E toda semana tem aqui no canal receitas, não apenas de bolo de rolo, vários conteúdos de doces, salgados, comidinhas para família, enfim. Só coisa boa. Não esquece de se inscrever aqui para me seguir e clicar no sininho para não perder nada do que vai aparecer por aqui. Você vai amar. Bora deixar de enrolação, que enrolação é só na hora de enrolar o bolo de rolo, minha gente. Aqui a gente tem que ser desenrolada. Bora simbora aprender comigo a fazer o verdadeiro bolo de rolo pernambucano. Primeiro, eu preciso falar sobre os utensílios que você precisa ter para fazer bolo de rolo, que é muito simples, gente. Uma balancinha dessa aqui, ó, que é baratinha, você encontra em qualquer lugar aí, pela internet. Eu uso batedeira, você pode usar a batedeira qualquer que você tiver, não precisa ser planetária, pode ser aquelas que você segura com 2 garfinhos, sem problema nenhum. Eu gosto também de ter uma espátula para tirar das laterais da batedeira a massa que fica. Um fouet na hora de misturar o trigo, porque eu não gosto de bater muito o trigo para não desenvolver o glúten da massa. E a espátula para a gente nivelar a nossa massa. Pode ser aquelas mais fininhas, sem problema nenhum, tá bom? E as formas. As formas são importantes, mas se você tem aqueles tabuleiros normais, retangulares, você pode usar também sem problema nenhum. Porém, com a forma mais baixinha, você vai conseguir nivelar de uma forma mais fácil. E hoje em dia é muito fácil, né? Qualquer lugar do Brasil, você pode pedir na internet que vai chegar na sua casa essas formas. Inclusive, eu deixei aqui na descrição do vídeo algumas indicações de forma para você comprar, se você desejar. Então, ó, as formas que eu costumo usar são esses dois tamanhos, a forma P e a forma M. Essa aqui, a forma M, é a que eu mais gosto de usar no meu dia a dia. Ela tem 30 por 40, certo? Porém, para você pegar prática de nivelar a massa nessa forma, por ela ter uma área maior, você vai ter que se esforçar mais um pouco. Na hora da produção, para quem vende bolo de rolo, essa forma aqui, ó, ela otimiza muito a produção. Por isso, eu gosto de usar ela e eu geralmente indico para meus alunos. Mas se você vai fazer só para sua família, né? Você quer fazer para seus amigos, então, ó, você pode começar usando a forma P. Para você vai ser mais fácil. A diferença, tanto uma como outra, vai render um bolo de 1 kg, com essa mesma receita que eu vou ensinar hoje. A diferença é que na forma P você vai ter mais camadas de massa do que você usaria na forma M. E eu vou deixar também na descrição a quantidade de massa que você usaria em cada forma para fazer um bolo de 1 kg usando a forma M. Mas na aula de hoje eu vou usar essa forma P. Então, ó, eu vou precisar de 7 formas dessa aqui. Mas se você não quiser comprar as 7 formas, você pode ter 2 ou 3, e aí, ó, à medida que você for usando, terminou de enrolar, você passa um papel toalha, não precisa nem lavar, passa o papel toalha, já unta de novo, já usa de novo, tá bom? Então, você só precisa ter mais formas se você for empreender com isso, porque vai otimizar a sua produção, mas se você for fazer para casa, 2 ou 3 formas já vão ser suficientes para você começar a fazer seu bolo de rolo. E a massa, gente, bolo de rolo é muito simples, são apenas 4 ingredientes. E a receita é sempre a mesma para qualquer bolo de rolo, são medidas exatas desses 4 ingredientes. Então, ó, nessa receita aqui eu vou usar 250 gramas de cada ingrediente. Então, 250 gramas de trigo, 250 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga ou margarina e 250 gramas de ovos. Ou 5 ovos, porque o ovo que eu uso é ovos tamanho extra. E esse ovo ele pesa mais ou menos 50 a 55 gramas. Então, se eu usar 5 ovos desses, eu sei que eu vou atingir as minhas 250 gramas e vou passar um pouquinho. Não tem problema nenhum se passar um pouquinho de ovo, porque o ovo até ajuda na elasticidade. Só não pode colocar demais para que sua massa não fique uma massa muito elástica e na hora de você comer fica aquela massa borrachuda, né? O bolo de rolo precisa ser um bolo com a massa macia que derrete na boca. Então, eu já tô aqui, ó, no bowl da minha batedeira, eu já pesei aqui 250 gramas de margarina. Eu uso margarina, mas você pode usar manteiga, a maneira de fazer é igual. Margarina que eu uso é uma margarina de uso profissional, então ela é mais durinha, mais firme. Então, se você for usar uma margarina de uso caseiro, com 80% de lipídios, por que com mais lipídios? Porque com mais lipídios a massa ela fica mais saborosa. Uma margarina com menos lipídios, ela tem um sabor muito forte de margarina. Então, ninguém merece, né? Bolo com gosto de margarina. Então, por isso eu indico você usar uma margarina com teor maior de lipídios, porque o sabor vai ficar mais agradável. Então, essas margarinas de uso normal, elas são muito cremosas. Então, eu indico que você deixe elas em ponto de pomada, coloque na geladeira um pouquinho para ela ficar em ponto de pomada, para você poder utilizar no seu bolo. Essa aqui, como é de uso profissional, não precisa estar gelada, porque ela já está no ponto certo, tá?
Então, eu já estou aqui no meu bol da minha batedeira com essa margarina pesada. E agora eu vou pesar o açúcar. Eu vou colocar aqui 250 gramas de açúcar refinado. Você pode usar de qualquer marca. Então, ó, já liguei minha balança. A balança aqui, ó, tá zerada. E aqui eu vou colocar 250 gramas de açúcar. Pode ser o açúcar refinado da sua preferência. Pode usar açúcar cristal, Joelma? Pode. Eu já usei muito, inclusive, açúcar cristal. A diferença é que o açúcar cristal você vai ter que bater bastante para dissolver os cristais de açúcar, porque senão esses cristais de açúcar vão derreter dentro do forno. Aí vai formar uma camada de mel na sua massa, vai ficar uma massa com aspecto meio de molhado. Então, cuidado se você for usar açúcar cristal, porque vai ter que bater bastante. Então, para facilitar, para agilizar, usa açúcar refinado que vai ser mais rápido. Então, ó, já estou aqui com o açúcar e a margarina, que é o que eu vou usar para bater, e já vou aqui separar os meus ovos. Como eu falei, eu não peso os meus ovos, mas se você quer ter certeza se 5 ovos vai ser suficiente para sua receita, então eu vou colocar aqui, ó. Coloquei o potinho em cima da balança, liguei, a balança está zerada e eu vou quebrar os ovos dentro da tigela. Ó, esse aqui tem 53 gramas. Vamos lá. Prontinho, já quebrei aqui meus 5 ovos, ó, ficou pesando 264 gramas. Então, passou só um pouquinho, só 14 gramas, não tem problema nenhum. Por isso que eu não costumo pesar os ovos. Eu já sei que eles têm mais de 50 gramas, mas não passa muito, então eu vou utilizar dessa forma aqui. Mas se você tem dúvida, você comprou um ovo e tá achando muito pequeno, aí você coloca. Ah, Joelma, deu 245 gramas, não deu 250. Quebra mais um ovo, certo? Aí vai passar um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Ok, gente? Então, o importante é que tenha 250 gramas, pode passar um pouquinho sem problema. E aqui eu já estou com 250 gramas de farinha de trigo peneirada, farinha de trigo sempre sem fermento, você pode usar a marca que você quiser. Vou posicionar minha câmera para você ver bem o batimento dessa massa bem de pertinho, e você vê como é simples para você fazer a massa de bolo de rolo. Eu começo batendo apenas a margarina com açúcar, vou batendo com cuidado, né, aumentando a velocidade. No caso aqui eu estou usando a velocidade máxima da minha batedeira, isso depende muito da batedeira que você usa, tá certo? Nessa marca de batedeira aqui eu uso a velocidade máxima. Estou usando o batedor raquete, você pode usar o globo também se você quiser, mas eu acho que o raquete para esse tipo de massa incorpora menos ar na sua receita, fica melhor. Quando a gente vai batendo, você observa que vai jogando essa massa para as laterais. Então eu vou parar aqui um pouquinho o batimento, vou com a espátula tirar toda essa massa que ficou presa aqui, grudada nas laterais do meu bowl, e vou voltar a bater. Estou deixando aqui em tempo real para você ver o tempo do batimento, que não vai demorar muito batendo essa massa de bolo de rolo, certo? Se você usar o açúcar refinado. Agora tirei as laterais, vou voltar a bater mais um pouco antes de colocar os ovos. E eu tô deixando esse processo em tempo real. Se você quiser, você pode acelerar aqui o vídeo nessa parte, mas você vai saber quanto tempo durou, quantos minutos durou esse batimento aqui, certo? Mais uma vez, parei a batedeira, tirei das laterais. Inclusive, eu gosto sempre de bater 2 receitas juntas, eu acho que bate melhor. Nesse caso aqui do vídeo, eu estou batendo apenas uma única receita mesmo, a receita do vídeo. Mas quando eu vou fazer, eu gosto de bater 2 receitas de uma vez, que eu acho que a batedeira planetária bate melhor. Pronto. Vou misturar mais um pouco e em seguida já vou adicionar os ovos, certo? Vocês viram que é bem rápido, não precisa bater por muito tempo essa massa. Agora eu dei uma diminuída na velocidade para colocar os ovos, para que na hora que for colocar os ovos não vá jogando o ovo para todo lado. Então diminui um pouquinho a velocidade e vou colocando os ovos inteiros, tá? Não precisa separar clara e gema. Vai colocando os ovos. Agora eu vou tirar um pouquinho dessas laterais para poder aumentar a velocidade. E um mito muito grande que existe em relação aos ovos, né, que a massa vai ficar com cheiro de ovo. Gente, isso é mito. A massa só fica com cheiro de ovo se você usar ovos velhos. Se você usar ovos velhos, sim, pode ser que o seu bolo fique com cheiro de ovo. Mas você usando ovos novinhos, não tem problema nenhum. Não precisa colocar essência de baunilha, nada disso. Não precisa bater horrores, nada disso. Seu bolo não vai ficar fedendo a ovo. Eu já trabalho com isso desde 2019 e nunca nenhum cliente veio para mim reclamar que o meu bolo tá com cheiro de ovo, com gosto de ovo, nada disso. Então fica tranquila.
Tá aqui na velocidade máxima, tá vendo? Batendo, mas também não precisa bater muito. Tô deixando aqui em tempo real para vocês verem o tempo de batimento. Vou dar mais uma paradinha para tirar novamente aqui das laterais e do fundo do meu bowl essa massa, tá? E vocês vão ver que vai ficar uma massa levemente talhada. Pronto, gente, terminado o batimento, vocês viram aqui, ó, a massa, pode olhar aqui no cantinho aqui do bol, ó, que a massa tá levemente talhada, tá bom? Esse é o ponto correto, quando a gente colocar o trigo, tá vendo aqui, ó, esse talhadinho aqui no cantinho, então ela fica assim, tá? Quando a gente colocar o trigo, vai sair esse aspecto de talhado. Farinha de trigo peneirada, a gente coloca aos poucos, para não formar bolotas aí de farinha de trigo. E eu gosto de misturar com o fouet, porque batendo na batedeira pode desenvolver o glúten dessa massa. Isso é uma massa que não leva fermento. E também desenvolver o glúten também é uma massa que pode ficar borrachuda. E a gente quer um bolo de rolo que derreta na boca, né? Então eu vou colocando aos poucos, mexendo sempre com o fouet. Quando eu terminar de colocar toda a farinha de trigo, tiver bem mexida, eu coloco na batedeira só uns segundinhos, só para dar uma amaciada, dissolver algum gruminho ainda de farinha de trigo que tenha ficado, mas é um processo bem rápido. Essa é a textura que ficou minha massa, lembrando que se você usou manteiga ou margarina mais molinha, ela vai ficar uma massa mais molinha também, certo? Então isso não é regra, mas essa é a textura que ficou a minha massa. Olha que linda, maravilhosa. Massa pronta, vamos agora fazer o principal, que é nivelar a massa do nosso achô. Mas a partir de agora vai ter alguns segredinhos. A massa é muito fácil, vocês viram, né? Mas a partir de agora vai ter uns segredinhos que eu preciso que vocês prestem atenção para vocês terem sucesso aí no seu bolo de rolo. Para untar as formas, eu estou usando desmoldante caseiro, gente, que é muito fácil. Você vai usar 3 medidas iguais, de trigo, margarina e óleo. Você pode usar um medidorzinho como esse aqui, ó, a medida que você quiser. Esse aqui é só um exemplo, isso aqui tem meia xícara, mas você pode usar uma xícara, uma colher de sopa, a medida você escolhe. Então, a medida que você escolher, você vai colocar 3 medidas iguais. Então, é uma de trigo, uma de óleo e uma de margarina, certo? Colocou no potinho, mexeu, tá pronto, ok? E deixa em temperatura ambiente na hora de você usar. Você pode usar desmoldante em spray, você pode untar e polvilhar da forma tradicional, mas a forma que eu acho mais prática é essa aqui, usar o desmoldante caseiro. E eu uso o pincelzinho aqui, ó, de construção, que eu comprei exatamente só para essa finalidade, porque eu acho mais fácil na hora de passar, me dá mais agilidade. Obviamente esse pincel eu só uso para isso. E é de uma marca boa, que não fica soltando as cerdas. E eu também gosto de usar com a cerda escura, porque caso solte alguma cerda, eu consigo ver e retirar, para não ter nenhum problema, ok? Então, ó, vamos lá. Primeiro eu vou untar essa forma e eu vou depois posicionar a câmera bem de pertinho para você ver esse segredinho aqui no nivelamento, tá? Então, vou untar aqui a minha forma. E uma coisa importante, gente, para que o bolo de rolo fique bonito, você tem que pesar todas as massas para que fiquem iguais. Porque a beleza do bolo de rolo é justamente o quê? Um bolo de rolo bonito. Ele tem que ter as camadas exatamente iguais. Então não pode ter um bolo de rolo, quando você parte, tá lá uma camada grossa, uma camada fina, enfim. Para que o bolo de rolo fique realmente bonito, perfeito, as camadas têm que ser iguais. Para que pareça que é um espiral único. Você não vai ver diferença nas camadas. Então para isso você tem que pesar todas elas, para que todas elas tenham a mesma espessura, certo? Então aqui eu indico que você use 6 formas P com 150 gramas de massa cada, para que seu bolo pese 1 quilo, certo? Então, com 5 também dá certo, já ensinei muitas vezes com 5, mas aí tem algumas particularidades de quantidade de recheio. Então, para você estar começando agora, vendo esse vídeo, você que é leigo no assunto, então, ó, use 6 formas P com 150 gramas de massa cada, que vai dar para você 1 quilo de bolo.
Eu, como gosto de fazer de uma forma mais fina, eu vou usar 120 gramas de massa cada, só que como eu vou diminuir a massa, eu vou ter que aumentar uma camada. Então, eu vou usar 7 camadas de massa, 7 formas, com 120 gramas de massa cada, tá? Mas aí, ó, é já para nível avançado. Se você já tá avançado aí, então você pode fazer dessa forma. Mas para você que está começando, eu indico usar 150 gramas de massa, tá? Senão vai ficar uma massa muito fina, você vai ter dificuldade. As pessoas aí, elas ensinam a usar 200 gramas de massa nessa forma aqui. Então, para mim, fica feio, fica um bolo muito grosso, camada muito grosseira. Então, 150 gramas de massa já é uma camada fina em relação ao que as pessoas ensinam, mas eu ainda vou usar aqui 120 gramas, certo? Não se preocupa com essas medidas, está tudo escrito aqui na descrição do vídeo, a medida que você vai usar em cada forma, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pesar. Vou pegar a balancinha aqui, ó, posicionar a minha forma em cima da balança. A balança aqui está desligada. Então, eu vou ligar a balança com a forma já em cima. Balança zerada. E agora eu vou colocar a quantidade de massa indicada. Que no meu caso aqui, meu caso específico, serão 120 gramas. Mas como eu falei, você que está começando, você vai usar 150 gramas. Certo? Então, toda forma você vai fazer isso. Isso vai garantir que seu bolo vai ficar bem certinho, com todas as medidas iguais. Deixa eu tirar aqui o excesso. Eu coloquei 150, mas eu quero usar 120. Pronto, 120 gramas de massa na minha forma. E agora eu vou nivelar essa forma. Eu vou posicionar para que você veja bem de pertinho uma maneira que eu nivelo, que é fácil. Esse aqui é onde as pessoas mais têm medo, da parte do nivelamento, mas tudo é técnica, né? Quem é que começa fazendo alguma coisa e já começa arrasando? Em toda carreira, em toda profissão é assim. A pessoa começa aprendendo até se tornar expert. E quanto mais você fizer, mais prática você vai ter. Então, ó, não tem mistério. Eu vou te mostrar aqui de pertinho a maneira que você vai fazer, que vai ficar bem fácil. Olha só, gente, eu gosto sempre de centralizar a massa aqui no centro. E eu vou fazer agora movimentos frente e trás, certo? Eu não vou me preocupar com os cantinhos agora, tá bom? Eu só vou arrastar e você vai precisar colocar um pouco de peso na sua mão para você conseguir arrastar essa massa e sempre com a espátula assim, praticamente reta. Se você for fazer com a espátula muito em pé, você pode arrastar o desmoldante que tá no fundo da sua forma. Então, ó, sempre espalha assim, com a espátula reta e você vai fazer pequenos movimentos assim, ó. Então, vamos lá, vamos mostrar. Movimento, ó, tá vendo? Chega aqui, eu dou uma leve inclinada. O legal é você acumular massa nesses cantinhos aqui, tá? Ó, frente e trás, não se preocupa com os cantinhos agora, pronto. O meio, ele já tá pronto. Aqui ele já tá ótimo. Aí, você veio que acumulou massa nos cantinhos. O que é que eu vou fazer agora? Aí eu vou virar minha forma. Sempre, ó, o lado que eu tô trabalhando, eu viro a forma pra mim. Então, se eu quero ajeitar esse cantinho, eu vou virar esse cantinho pra mim, certo? Aí agora com a espátula inclinada, porque se eu fizer com a espátula reta, eu já vou acabar com o que eu fiz aqui, com o trabalho que eu fiz aqui. E aqui já tá ok. Então eu vou inclinar a espátula agora e vou, ó, com a pontinha, espalhar esse excesso de massa nesse cantinho. Ó. Isso tanto com a forma M como com a forma P é a mesma coisa. Aí agora, como eu quero ajeitar essa parte, então eu viro a forma para esse lado. E mais uma vez, ó, só com a pontinha da espátula, eu vou fazer esse movimento. Mais uma vez eu quero ajeitar essa parte, viro ela pra mim. E mais uma vez, viro ela pra mim. Ó, uma coisa eu quero falar pra vocês. Tá vendo que aqui tá dando pra ver bem o fundo da forma? Chega a tá cinza. Se você levar ela pro forno assim, essa parte ela vai virar biscoito. Ela vai endurecer antes do restante da massa, certo? Então, se você vê que alguma parte tá assim, muito cinza, mostrando o fundo da forma, então você tem que organizar isso aqui. Pra organizar, eu não vou ficar concentrada só nessa parte. Eu prefiro refazer o movimento de frente e trás, porque aí, ó, não vai ter erro. Então, ó, eu vou fazer tudo aqui. Você pode até refazer de novo aqui o movimento. Aí vai acumular de novo uma massinha aqui, ó. Aí eu refaço tudo, certo? É mais fácil do que você tentar consertar só um pedacinho. Porque nesse negocinho de consertar um pedacinho, você vai ficar... Aí mexe lá. Aí vai desmantelar outra parte. Aí você vai ficar mexendo, vai passar horas. O erro de muita gente é esse.
Passa horas nessa. Então, ó, eu vou aqui e vou organizar aqui. Se aqui ficou um pouquinho de excesso, você já tira, já coloca. Pronto. Então, ó, tá uma forma bem uniforme. E lembrando que essa minha massa ela é mais fina, tem só 120 gramas. Você com uma massa de 150, você vai ver que vai ficar mais fácil de você fazer. E tudo é prática, gente. Eu em casa, fazendo rapidamente, 40 segundos eu consigo nivelar uma forma dessa tranquilamente. Então, tudo é prática. Você praticando, você vai ver que rapidinho você vai estar nivelando essas formas aqui super rápido também. Pronto, gente. Primeiro passo, primeiro segredo é você nivelar bem a sua massa, certo? Então, eu já nivelei todas as formas aqui. E o segundo passo de sucesso no seu bolo de rolo é o forno. O tempo do forno e tudo depende do tipo de forno que você vai usar. Então, ó, eu tenho aqui um fogão que ele tem 2 fornos. Embaixo é a gás e aqui em cima é o elétrico. Eu gosto mais de usar o elétrico para bolo de rolo. Para outros bolos não, porque para outros bolos tem aquela resistência em cima, então ele assa em cima e dentro fica cru. Mas para bolo de rolo é excelente, que assa super rápido. Use na temperatura mais alta do seu forno, tanto a gás como o elétrico, se for de uso convencional. Se for esses fornos de convecção, aí você vai ter que fazer seus testes, porque cada forno aí tem uma variação. Mas para forno convencional, tanto elétrico como a gás, aqueles fornos simplesinhos que você tem elétrico, coloca na temperatura mais alta do seu forno. Aqui, ó, tá na temperatura mais alta e ele tem que estar pré-aquecido, gente. Importantíssimo. Bolo de rolo não se assa em forno baixo. Ah, forno 180 graus. Ah, não. O forno tem que estar bem quente para receber esse seu bolo e na temperatura mais alta, porque quanto mais rápido assar, melhor para você. Então, ó, aqui nesse meu forno elétrico, essa massa aqui, ela assa em 2 minutos. Mas já quando eu vou assar a massa na forma M, que é uma massa um pouco mais grossa, maior, aí são 3 minutos. Mas mesmo assim, ó, super rápido. E eu já nivelei todas as formas aqui para agilizar nosso processo. Mas no dia a dia, eu nivelei a primeira, coloco no forno, começo a cronometrar e já vou nivelando as outras. Então não tem perca de tempo. Posso assar 2 formas ao mesmo tempo, meu forno cabe. Esse meu forno aqui é 5 bocas, então embaixo ele caberia até 4 formas, né? Que tem 2 grades, essa forma aqui, ó, caberia 2 embaixo, 2 em cima, mas não pode. Porque isso atrapalha o calor do cozimento lá, porque ela é plana, né? Então tem que ser uma forma por vez, gente. Ah, mas uma forma por vez demora muito. Não, porque vocês viram, 2 minutos, 3 minutos, depende do forno também, tá? Então, ó, outro ponto importante. Vou colocar a massa no forno e você vai, ó, colocar a massa no seu forno. E a primeira vez que você for fazer isso, gente, forno bem quente, cronometra e fica lá, ó, olhando, namorando o seu bolo, porque piscou, virou biscoito. Aí, ó, quando você vê que a sua massa tá assada, você já sabe, ah, no meu forno passou 3 minutos, ah, no meu forno passou 4 minutos. Depende muito do tipo de forno. Então, eu não posso dizer a você aqui, ah, seu forno vai assar a sua massa em 2 minutos. Não posso, porque cada forno funciona de um jeito diferente. Geralmente, em forno a gás, demora mais um pouco, tá? Então, ó, e se for forno a gás, sempre na grelha mais baixa, mais próxima da chama, tá? Não coloca na grelha do meio, não. Coloca na grelha mais baixa, mais próximo da chama, temperatura mais alta e bem quente, forno pré-aquecido, certo? Vou mostrar a vocês aqui como é que a massa, como é que você sabe que a sua massa tá no ponto certo. Então, coloquei aqui a minha massinha no forno, vou agora cronometrar. 1 minuto se passou, minha gente. Observe que ainda tá bem brilhante, tá vendo? Bem brilhante, o forno tá bem quente. E agora eu vou fechar novamente e vocês vão ver com 2 minutos a diferença que fica, gente. Olha isso. Aí já, ó, aquele brilho já sumiu e começa a subir essas bolhas, tá vendo? Que tem umas bolinhas ali. Esse é o ponto certo. Perdeu o brilho, subiu bolhas, é o ponto correto. Já vou retirar aqui do forno e tá perfeita essa massa, certo? Esse é o ponto, gente. Subiu bolhas, perdeu o brilho, ponto correto. E ó, você coloca o dedo, você sente que ela ainda tá fofinha, ela não tá dura, ok? E quando você tira ela do forno, as bolhas somem, certo? Então esse é o ponto certo. Perdeu o brilho, subiu bolhas, você tira do forno. Então a massa está perfeita. Massinhas todas assadas, gente. Então vocês viram, ó, nivelamento da massa, forno, todos esses são segredinhos para o nosso bolo de rolo. Você não precisa assar todas as formas de uma vez, gente. Eu fiz isso para ficar mais fácil para mostrar vocês no vídeo, mas eu quando eu faço em casa, eu nivelo a primeira forma, coloco no forno, aí já vou nivelando a segunda, sempre com o cronômetro do lado, né? Porque eu já sei o tempo do meu forno para não ter problema. Inclusive, eu até falei, você não precisa comprar, tipo, 6 formas de uma vez, você pode comprar 2, 3, pelo menos 3, tá? Eu indico pelo menos 3. E aí,
Você pode, saiu do forno, enrolou, você passa papel toalha, unta a mesma forma e reutiliza, tá? Então as formas já estão aqui todas assadinhas. E ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa massa aqui é maravilhosa. Você tirou do forno no ponto certo, você não precisa enrolar ela quente. Ela pode estar fria, morna. Aqui elas estão mornas. É o que eu mais gosto, de usar elas morninhas, tá? Olha que massa maravilhosa, gente, ó. Ela não quebra, tá? Uma massa... Se você usou no ponto perfeito, fez do jeito que eu ensinei aqui, gente, sua massa vai estar assim também na sua casa, quando você for utilizar. Maravilhosa. Então isso aqui não tem segredo. Toda massa de bolo de rolo, ela é pra ficar assim, certo? Se você fez do jeito certo que eu ensinei aqui. Isso não é nenhum segredo, nada do outro mundo. E aqui, gente, para o recheio, outro ponto muito importante. Bolo de rolo, ele precisa ter um recheio no ponto certo. Se você usar um recheio muito mole, seu bolo não vai ficar bom. Ou se você colocar muito recheio. Às vezes a gente pensa assim, vou caprichar aqui no recheio, vou botar bastante recheio. Você vai botar seu bolo a perder. Você não vai conseguir enrolar, ele vai ficar... Quando você for enrolando, as camadas vão se abrindo, enfim. Então tem que ser a quantidade certa, tá? Então, ó, eu gosto de usar essa goiabada aqui já em creme, porque é mais prática para mim, que eu tenho uma produção muito grande de bolo. Mas, se você for fazer em casa, você pode comprar uma goiabada normal daqui, que acho que a gente mais encontra no supermercado, vai fazer, deixar ela bem fatiadinha, leva para o forno com 100 ml de água e vai derreter. Pronto, fica perfeita para você usar, fica um ponto até melhor, que ela fica mais grossinha do que essa aqui. Mas, se você tem uma produção grande, você pode comprar essa. Agora, preste atenção, ó. Essa marca aqui, ela tá escrita creme. Sempre que você for comprar, você pode usar a marca que você quiser, mas sempre use o nome creme, tá? Essa aqui, ó, a Tambaú, é a que eu mais gosto. Se você mora no Nordeste, porque essa marca aqui só tem no Nordeste. Se você mora no Nordeste, já pode comprar essa marca que não tem erro, certo? Mas sempre compre aqui, ó, se tiver escrito creme. Se tiver escrito doce, ela já é numa textura mais molinha e não vai ficar legal o seu bolo de rolo. Então sempre compre ela em ponto de creme, porque olha aqui, ó, tá vendo? Chega a cair em pedaços, cai em blocos, que é o ponto de recheio, né? Não é aquela coisa que escorre tudo de uma vez, certo? Então esse é o ponto de creme que fica legal para a gente usar no nosso bolo de rolo, ok? Quantidade, eu não costumo pesar, tá? Mas se você vai usar a forma P, 150 gramas de massa, eu indico que seja pelo menos 80 gramas de recheio. Aí você faz igual fez com a massa, coloca a sua forma, vou até mostrar aqui para você, ó. Coloca a sua forma na balança, liga a balança e pesa aqui 80 gramas de recheio na sua massa. No meu caso aqui, eu, como já estou acostumada, eu não vou pesar, certo? Eu vou colocar aqui no olho mesmo. E para espalhar o recheio, aí já não tem segredo, não tem nenhum segredo de nivelamento, tá? É só você espalhar bem, para que você veja que todos os cantinhos têm recheio, certo? Nesse ponto aqui não tem nenhum segredo, é só espalhar bem. Pronto, feito isso, tá bem espalhadinho. Aí agora sim começa os segredos, tá? Primeiro ponto, eu vou tirar esse excesso de goiabada só do comecinho, porque essa primeira volta é muito importante para todo o seu bolo. Para que o bolo fique redondinho, bonito, a primeira voltinha, meu amor, é primordial. Eu vou até posicionar melhor essa câmera para você ver no detalhe como eu enrolo aqui o meu bolo de rolo, porque eu quero que você faça um bolo de rolo perfeito na sua casa também. Então faz igual eu tô te ensinando aqui, que é sucesso. Cola na mãe que é sucesso. Vamos ver aqui. Então, ó, tirei esse excesso do comecinho aqui e vou soltar as laterais da minha massa, certo? E agora eu começo a enrolar. Com a ajuda de uma faquinha, gente, você vai fazer essa primeira voltinha o menor que você puder. Porque se você fizer assim, ó, uma dobra grande, seu bolo vai ficar achatado, sempre ficará achatado, nunca vai ficar um redondinho perfeito. Então, para que ele fique um redondinho perfeito, você tem que dar essa primeira voltinha bem pequenininha. Não se preocupa, que fique perfeito aqui, não. Importante que você fique pequenininha, só marca, tá? Com a ajuda da faquinha, você vai marcando aqui para que fique bem pequenininho mesmo essa primeira voltinha, tá? Feito isso, aí agora você vai passar outra volta e sempre assim, ó. Eu vou sempre... É uma meia volta, na verdade, né? Esse comecinho aqui é o principal. Sempre apertando, para que não fique folgado. Feito esse comecinho, aí agora eu dou uma empurrada, meia volta, e vou apertando. Eu sempre gosto de fazer assim. Eu não gosto de empurrar tudo de uma vez. Eu não gosto, tá? Eu gosto de dar uma meia voltinha e vou apertando. Não é pra estar achatando o bolo não, tá, gente? É assim, ó.
esse movimentozinho de pinça aqui, tá? Dou uma meia volta e faço isso. E na produção, gente, de bolo de rolo, depois que você pega a prática, isso aqui é rapidão. Você faz isso aqui super rápido. Mas, ó, tá? Principalmente você que tá começando agora, nunca fez bolo de rolo, você já faz, mas esse bolo não fica lá muito bonito. Então, faz igual a mim. Dá uma leve empurradinha e vai apertando, certo? Feito isso, viu o primeiro segredinho, ó. Tá o bolo aqui, ó, bem redondinho, bem apertadinho. Aí a gente vai pra segunda camada. Então, essas junções também tem segredinho, tá? Você pode pesar seu recheio sem problema nenhum. Eu faço no olho, porque eu já tenho prática. Não adianta colocar muito recheio, como eu já falei, senão você vai colocar o seu bolo a perder, tá? Porque a massa também é muito fina, isso não é um rocambole, isso é um bolo de rolo. Então, ó, aqui você vai passar o recheio todo, não vai tirar mais nada do começo não. Ali é só na primeira volta que a gente tira aquele comecinho, aqui não. E aqui, ó, tira só das laterais. E agora, gente, atenção. Agora é a hora da junção, que eu também não quero que ninguém perceba que eu juntei. Tá vendo? Aqui onde acabou o bolo, tá pra baixo, certo? Não é assim pra cima. É pra baixo, você vai usar ele pra baixo. Sempre onde acabou o bolo, você vai usar pra baixo. E eu vou encostar esse final aqui nesse comecinho. Então, vou até virar de lado pra ficar mais fácil de você observar. Então, ó, pega esse final e encosta aqui, ó. Encostou, vem com a faquinha, né, pra levantar. Olha só. Então, ó, é importante que estejam assim, ó, unidos, tá certo? Tá uma união aqui, eles se juntaram. Então, nem pode estar por cima, nem sobreposto, nem um buraco aqui afastado. Se aparecer isso, se acontecer isso, quando você enrolar, que você partir seu bolo, você vai ver esse defeito aqui. E aqui, ó, você fazendo assim, você não vai nem perceber onde tem a emenda do bolo. Você nem vai nem saber que o bolo foi emendado, parece que é um bolo só, certo? Então, ó, feito isso, é assim que tem que ficar. Caso você tenha colocado por cima, você pode vir com a faquinha e acertar aí onde ficou por cima. E aqui a gente faz a mesma coisa. Vai enrolando, empurrando e apertando. Eu não gosto de empurrar de vez. Eu gosto de fazer assim, empurrando e apertando, certo? Olha aí como tá redondinho, como tá bonito. Olha só, o outro lado também. Tudo bem redondinho, bem juntinho, bem firme, nada de camada frouxa, tá? E a gente vai fazendo na sequência. Sempre da mesma forma, tá? Nessa parte aqui, só vou mostrar esses aqui pra você mais devagar. E depois eu vou acelerar esse vídeo pra não ficar cansativo pra você. Mas é sempre do mesmo jeito. Quantas camadas forem. No meu caso aqui, vão ser 7. Pra você que tá começando, eu indico 6 camadas. Com a sua massa um pouquinho mais grossinha. Vão ser 150 gramas de massa em cada forma. E 6 camadas. Para o bolo na forma M, tá escrito na descrição do vídeo, vão ser 4 formas M com 250 gramas de massa cada, tá bom? Então, ó, feito isso, a mesma coisa. Soltei as laterais, passei o recheio, nada de exagero, sempre para baixo, tá? Sempre com a camadinha aqui para baixo, a gente vai encostar. A gente vai encostar e fazer esse movimento. Lembrando que as mãos da gente sempre higienizadas antes de a gente começar esse processo, hein? Então, antes de começar a enrolar aqui, eu lavei bem minhas mãos para poder começar esse processo e ficar tudo de boa. E agora, vamos dar uma acelerada nesse processo aqui.
Olha só, gente, como tá lindo o nosso bolo. Bolão, hein? Bem redondinho, bem apertadinho. Então, eu sempre gosto, para finalizar, para ele ficar ainda mais bonito, de prensar ele no plástico filme. Tanto da forma M como o da forma P, eu gosto de fazer isso. E é até bom que protege o bolo, né? Para que ele não fique exposto. Porque bolo de rolo você não vai conseguir, não recomendo que você terminou, já vá partir. Porque a goiabada ainda vai estar mole, então você tem que esperar essa goiabada firmar, ele precisa de um descanso. Então, pelo menos, no mínimo, umas 2 horas. Mas o ideal mesmo é de um dia para o outro. Aí ele vai ficar lindo, perfeito o corte dele, tá? Mas no mínimo, umas 2 horas antes de partir seu bolo, tá bom? Então, ó, coloquei ele aqui no plástico filme e agora eu vou prensar. Prensar mesmo, não é só enrolar não, ó. Você vai puxar bem, dar aquela pressão no plástico filme e vai, ó, colocar o seu bolo. Faz uma pressão mesmo, quase partindo o plástico filme. Isso nele todo, tá? Fiz de um lado, vou fazer no outro. E na forma M, gente, a mesma coisa, tá? Ó, que partiu o plástico filme, não tem problema, você vai fazer e continuar. Solta ele aqui. E continua de onde você parou. Tá? Eu dou várias voltas para ficar bem firme. Isso é bom que seu bolo fica bem protegido também. Ok. Finalizei, cobre bem aqui também as laterais, ó. Aí, ó, você pode inclusive até, se for da forma P, você pode até deixar ele descansar assim, pezinho. Que aí vai ficar um redondo perfeito. Mas da forma M não dá para deixar em pé, porque ele é mais comprido, ele vai cair. Então, vai ficar aquele descansozinho embaixo, não tem problema. Todo o bolo das minhas vendas, exceto o tradicional, todos os outros eu faço na forma M, deixa ele descansar e mesmo assim ele fica redondinho, tá? Ele descansa deitado e mesmo assim ele fica redondinho e fica lindo. Então, olha isso, gente. Que coisa mais linda, menina. Bem redondinho. Então, vamos deixar ele dar o descanso. Daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês o corte desse bolo, como vai ficar lindo, maravilhoso. E chegou o momento da gente abrir, a gente partir o nosso bolo. Já tá aqui bem descansado, descansou algumas horinhas. Aí a gente vai tirar agora esse plástico filme para finalizar o nosso bolo. Tô louca para que vocês vejam como ficou por dentro. Então já tirei meu plástico filme, agora hora da verdade. Vamos partir para ver como ficou. Atenção, olha que lindo, gente. Deixa eu mostrar mais de perto essa perfeição de bolo de rolo, gente. Bem redondinho, você não vê nenhuma emenda aí, né? Quem disse que aí teve 7 camadas? Parece que é uma coisa só. Maravilhoso, gente. Você também vai poder fazer um bolo desse na sua casa se você seguir minhas técnicas. E eu sempre gosto de finalizar colocando açúcar de confeiteiro por cima desse bolo. Eu coloco assim uma peneira dessas bem fininhas para que o açúcar não caia de uma vez. Eu vou fazer tipo uma chuvinha com o açúcar. Olha que lindeza, gente. Diz se não é o melhor bolo de rolo que você já viu na sua vida. Agora eu quero que você faça na sua casa um bolo lindo, maravilhoso como esse. Tenho certeza que você vai conseguir. Volta aqui para me falar o resultado. E não esquece de curtir esse vídeo, né? Para me ajudar a trazer mais receitas como essa aqui no canal. E se você quiser um curso completo de bolo de rolo com vários outros sabores, formatos, você pode entrar na Escola de Bolo de Rolo. Para você que ficou até o final, você vai ter um super desconto de 50%. É só você aplicar o cupom YouTube. Tudo maiúsculo, tudo junto, na hora de fazer a compra do seu curso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clicou, colocou lá o cupom YouTube e você vai ter 50% de desconto na Escola de Bolo de Rolo, meu curso online e vitalício, certo? Te espero, hein? Até a próxima!